Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É basicamente uma tela com um texto exibindo aqui e um vídeo no fundo que nós podemos reproduzir ele ou parar caso ele esteja reproduzindo através desse botão aqui, ó. E portanto é um projeto bem simples e que nós vamos começar agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aberto aqui o meu editor de códigos, que é o VS Code, e eu tenho uma pasta aqui chamada vídeo aberta aqui no meu VS Code. É dentro dessa pasta que nós vamos construir o nosso projeto. E para começar, eu quero importar dois arquivos que nós vamos utilizar, que serão o vídeo para ser exibido no fundo da página, e nós vamos ter também uma imagem que vai indicar o carregamento da página. Então eu vou pegar aqui eu vou pegar esses dois arquivos em uma outra pasta aqui do meu sistema, e se vocês quiserem baixar esses dois arquivos, vocês encontram ele no repositório do projeto lá no GitHub. O link está aqui na descrição. Portanto, eu vou pegar aqui esses dois arquivos, que é esse GIF e este vídeo aqui, que vai ser exibido no fundo. E acessem lá o repositório do projeto no GitHub para você poder baixar esses dois arquivos. Portanto, agora com esses dois arquivos em mão, eu vou criar um arquivo chamado início.html e dentro dele eu vou digitar ponto de exclamação para que ele me ofereça uma estrutura básica de página HTML. Eu vou apertar Enter. Aqui no título da página eu vou definir como sendo vídeo. E aqui no corpo eu terei os seguintes elementos. Eu terei uma div com a classe carregador. E aqui dentro eu terei uma tag img, imagem, né? Com o atributo src, que indica o nome do arquivo que nós queremos carregar aqui. Vai ser preloader.gif, ou deixa eu mudar o nome desse arquivo, vai ser carregador. E aí deixa eu mudar aqui também. É o ícone, é o GIF que vai indicar que nossa página está carregando, né? Eu terei uma classe igual a carregador item. Embaixo da div eu terei um elemento header, que representa um cabeçalho. Dentro dele eu terei um elemento vídeo. E esse vídeo ele terá os seguintes atributos: controls, para os controles, né? Muted, para que ele fique mudo o áudio do vídeo. Autoplay, para que ele seja executado automaticamente quando o usuário carregar a página. E, peraí, vamos fazer o seguinte, deixa eu remover isso aqui, deixa eu remover esses dois aqui. Vamos abrir essa página aqui no nosso navegador para a gente poder visualizar isso aqui. Portanto, eu vou salvar, vou clicar aqui em Go Live, ele vai abrir o navegador. Eu vou pegar o caminho aqui, ó, vou copiar e vou abrir no outro navegador que eu tenho aqui, que é o Google Chrome mais atualizado. Portanto, agora nós temos aqui o nosso GIF sendo exibido. E aí eu vou pegar esse aqui, deixa eu posicionar aqui do lado, deixa eu minimizar aqui. Perfeito. Portanto, agora, embaixo aqui da div, eu vou criar um elemento cabeçalho, dentro do qual nós teremos um elemento vídeo com os atributos controls
para que seja exibido os controles, né, de pausar e de dar play no vídeo. Eu quero que o vídeo esteja mutado, esteja com volume 0, muted. Autoplay, para que ele toque automaticamente quando o usuário carregar a página. Loop, para que o vídeo ele fique reproduzindo repetidamente. E eu vou ter uma classe igual a container vídeo. Em seguida, aqui dentro do elemento vídeo, nós teremos um elemento source, que é nesse elemento que nós vamos definir o vídeo que nós queremos exibir aqui. E aí, no caso, eu vou definir um atributo src, e dentro dele estará o nome do arquivo que nós queremos, o nome do vídeo que nós queremos exibir. No caso, o nome do vídeo é vídeo.mp4, e como ele está aqui na mesma pasta do meu arquivo início.html, para eu especificar a mesma pasta, eu vou digitar ponto barra e aí o nome do arquivo. E além disso, nós teremos o atributo type, tipo, igual a vídeo barra mp4. Eu vou salvar esse arquivo e agora nós vemos aqui o vídeo sendo exibido. E ele tem os controles, como nós definimos ali nos atributos, né? Portanto, agora nós já conseguimos visualizar alguns dos nossos elementos. Faltam só mais alguns, que serão os seguintes. Aqui embaixo do vídeo eu terei um cabeçalho nível 1, com o texto projeto de vídeo. Embaixo dele nós teremos um elemento botão, com a classe botão alternar. E dentro do botão nós teremos um elemento spam com o texto. No caso aqui eu vou botar play e nós vamos ter outro spam com o texto parar. E inicialmente eu estava pensando em colocar o texto reproduzir, mas a palavra reproduzir ela é muito maior do que a palavra parar, e aí não ficaria bom de visualizar no projeto aqui o botão de alternar para reproduzir o vídeo ou pausar o vídeo. Então, ao invés de chamar de reproduzir, essa opção eu vou chamar ela de play, para dar play no vídeo, né? E nós teremos um terceiro spam aqui, que não vai ter nenhum texto nele, mas vai ter a classe alternar. Portanto, agora nós temos todos os elementos que nós precisamos para o nosso projeto. Eu vou salvar esse arquivo. E agora nós vamos começar a definir os estilos CSS para melhorar o design da nossa página. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, vou criar um novo arquivo chamado estilo.css. E aqui dentro eu vou importar uma família de fontes, que serão as fontes Open Sans e Roboto. Em seguida eu vou definir para a classe carregador posicionamento igual a fixo, position fixed. Distância do topo eu quero que seja 0, ou seja, eu quero que fique rente ao topo. Distância da esquerda, left, eu quero que seja 0, ou seja, eu quero que o elemento com a classe carregador fique colado no lado esquerdo da tela. Eu quero que a distância com relação ao lado direito, right, seja 0 também. E eu quero que a distância com relação ao lado de baixo, né, a parte inferior da tela, que no caso é o atributo bottom, eu quero que seja 0 também. Efetivamente, isso aqui vai fazer com que o elemento ele ocupe toda a tela, né? Porque como a distância é 0 de todos os lados, do topo, da esquerda, da direita e da parte de baixo, ele vai ocupar a tela toda, né? E ele vai ficar fixo. Então não vai ter como rolar a tela assim. É isso que estas regras de estilos fazem. Eu vou salvar esse arquivo. E aí nada aconteceu aqui, mas é porque nós não conectamos esse arquivo estilo.css com o nosso HTML. Portanto, eu vou vir aqui no nosso código HTML e dentro aqui da seção head, eu vou definir um novo elemento link, definindo que a relação entre os dois arquivos, ou seja,
atributo hell é igual a style sheet, folha de estilo. E o atributo href, para especificar qual arquivo que eu quero conectar, o valor será estilo.css, que é o nome do arquivo aqui. Portanto, agora que eu defini esses estilos, nós vemos aqui, deixa eu expandir aqui, nós vemos que o elemento com a classe carregador está colado aqui, né? No caso é só a imagem do GIF aqui. Em seguida eu vou definir o fundo como sendo branco. O fundo como sendo branco. Ou seja, agora o vídeo a gente não consegue mais visualizar porque o carregador aqui ele está na frente, né? Como ele vem antes e a gente colocou um fundo branco. E como ele tem essas propriedades aqui, ele acaba ocupando toda a tela, por isso que a gente vê tudo branco aqui. E aí se eu rolar aqui, ó, a gente não vê. A gente vê o vídeo só aqui na parte de baixo, né? Em seguida, eu vou definir modo de exibição, display, vai ser igual a grade, grid. Justificar o conteúdo igual a centro, center. Alinhamento de itens, align items, centro. Portanto, agora ele fica centralizado aqui na tela, né? Com estas regras aqui. Visibilidade, visibility, vai ser igual a visível, visible. Z-index vai ser igual a 999. E transição de efeitos vai ser para todos os efeitos. Transição de efeitos vai ser para todos os efeitos, ou seja, all. Vai durar 0,3 segundos e vai ser uma transição linear, ou seja, uma transição suave. Em seguida, eu vou definir aqui a classe ocultar, carregador. Essa classe nós ainda não estamos utilizando aqui no nosso arquivo HTML, mas ela vai ser utilizada de forma dinâmica através do JavaScript. E para essa classe eu vou definirzindex igual a -999, visibilidade igual a hidden, escondido, ou seja, esse carregador aqui ele vai ser exibido só quando o usuário acessar a página a primeira vez, no início, né? Porque depois que o vídeo carregar, esse elemento aqui que representa o processo de carregamento do vídeo, ele vai ficar com a visibilidade escondido para que o vídeo seja exibido. Eu vou salvar esse arquivo. Em seguida, eu vou definir aqui, para o elemento header, eu quero altura mínima, min height, igual a 100% a altura da tela do usuário. Posicionamento do elemento, eu quero que seja relativo a si mesmo, relative. Modo de exibição, display, eu quero que seja grade. E posicionamento dos itens, place items, eu quero que seja centro. E isso aqui é para o elemento que contém o vídeo, né, que é o header. É esse elemento aqui, ó. Isso tudo aqui está dentro aqui, né? Em seguida, deixa eu checar aqui. Para o elemento com a classe container vídeo, eu quero definir... Vamos fazer o seguinte, Eu vou esconder esse elemento carregar aqui, porque como a gente agora vai definir as regras de estilo para o vídeo, é legal a gente poder visualizar o que a gente está fazendo, né? Portanto, eu vou vir aqui e vou definir aqui em carregador, ao invés de display grid, eu colocar display none, para ele não exibir o componente ali de carregador e a gente poder visualizar o vídeo. Portanto, aqui eu vou definir posicionamento do vídeo, do container vídeo, vai ser igual a
absoluto, absolute. Distância do topo vai ser 0. Distância da esquerda vai ser 0. Largura vai ser 100% a largura do elemento π. A altura vai ser 100% a altura do elemento π. Object fit, ou seja, como que a gente vai encaixar esse elemento, né, esse objeto em seu elemento π. Aqui vai ser, o valor aqui vai ser cover, que é cobrir. No caso, ele vai... object fit, cover, a palavra object significa objeto, fit significa encaixar e cover significa cobrir. Então, a forma como nós vamos encaixar esse elemento no seu elemento π vai ser cobrindo o elemento π em toda a sua extensão. Basicamente isso. E z-index vai ser igual a menos 2, fazendo com que esse elemento ele fique na ordem de exibição dos elementos que ficam ou na frente ou atrás do outro. A ordem dele vai ser menos 2. Eu vou salvar esse arquivo. E aí nós vemos agora que o vídeo está atrás do texto aqui, né? É isso que z-index faz. E além disso, ele não está mais ocupando mais espaço do que o que a gente tem disponível aqui na tela, né? Como estava acontecendo antes, em que nós tínhamos as barras aqui para poder movimentar a tela e visualizar as outras partes do vídeo. Com essas regras de estilo aqui, nós estamos centralizando e fazendo com que a sua largura e altura tenha a altura e largura do seu elemento π, que é a tela toda, né? que é a janela toda. Em seguida, eu vou definir aqui, para o cabeçalho H1, eu quero uma família de fonte family, igual a Roboto, ou se Roboto não estiver disponível, eu quero que utilize a fonte estilo sans serif, que estiver definida como padrão no navegador. Para tamanho da fonte, font size, eu quero 3 rem. Espaçamento entre as letras, eu quero 0.25 rem. E, portanto, agora nós vemos esses estilos aplicados aqui ao cabeçalho, né? Transformação do texto, text transform. Eu quero capitalize, isso vai fazer com que a primeira letra de cada palavra fique maiúscula. Margem na parte inferior do elemento, margin bottom. Eu quero que seja 0.75 rem. E a cor do texto, color, eu quero que seja branco. Em seguida, eu vou definir alguns estilos para quando a tela do usuário tiver uma largura mínima, para a gente poder tornar o nosso site um pouco mais responsivo, né? Para isso, eu vou digitar aqui, ó, @mediascreen, ou seja, quando o dispositivo do usuário for uma tela, e a largura mínima, min width, for 800 pixels. Então, nesse caso, eu quero que o cabeçalho nível 1 tenha o tamanho da fonte size, igual a 4 rem, e a altura da linha, line height, eu quero que seja 1. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, essas regras de estilo, elas não estão sendo aplicadas aqui, mas é porque a largura da tela que não tem no mínimo 800 pixels, né? Mas aí se eu estender aqui, ó, nós vemos que depois de certo ponto, essas regras de estilo, elas são aplicadas. Agora eu vou definir as regras de estilo para a classe botão alterar. Eu terei o posicionamento igual a absoluto. Distância a partir da parte de baixo, né? Do elemento π vai ser 7%. E aí se salvar, não é botão alterar, é botão alternar. Vou salvar. E aí nós vemos aqui agora que ele está 7% de distância da parte de baixo aqui, né? Distância do lado esquerdo, né? Vai ser 7%. E aí quando eu salvar, ele é posicionado aqui a 7% de distância do lado esquerdo. A largura, eu quero que seja 7 rem.
A altura, height, eu quero que seja 2 rem. E aí quando eu salvar, nós vemos aqui agora que ele tem uma largura e uma altura maior. Modo de exibição, display, eu quero que seja flexível, flex. E aí, portanto, agora os itens do botão, que são os textos, né? Eles estão em modo de exibição flexível. É por isso que eles passaram do meio para cá para a parte de cima, mas aí agora com algumas regras de estilo extras, nós conseguimos definir como que vai ser esse modo de exibição flexível. E aí, portanto, eu vou definir aqui, ó, alinhamento dos itens, align items, vai ser centro. Isso vai fazer com que eles fiquem centralizados verticalmente. Justificar conteúdo, justify content, eu quero que seja espaço entre os elementos, né, entre as extremidades, né? E aí, portanto, eu vou definir aqui o valor como sendo space, espaço, around, ao redor. E aí, quando eu salvar, nós teremos espaço aqui nas extremidades, né, dos elementos, da lista de elementos, né? Tem um espaço aqui, tem espaço aqui. A borda eu quero que seja nenhuma, então vai remover a borda do botão. Curvatura da borda, border radius, eu quero que seja 0.5 rem. Eu vou salvar. E nós vemos aqui agora uma curvatura na borda. E transição dos efeitos, transition, eu quero para todos os efeitos, ou seja, all. A duração eu quero que seja 0.3 segundos. E o tipo de transição eu quero que seja uma transição suave, ou seja, uma transição linear. Eu vou salvar. E aí se eu, por enquanto não tem nenhum efeito aqui de transição, né, quando a gente coloca o mouse em cima, por exemplo. Mas nós vamos fazer isso daqui a pouco. Em seguida, eu vou definir para o elemento span que estiver dentro de um elemento com a classe botão alternar. Eu terei tamanho da fonte, font size, igual a 0.85 rem. O ponteiro do mouse, o cursor, né, eu quero que seja ponteiro. Transformação do texto, text transform. Eu quero que seja capitalize, ou seja, a primeira letra maiúscula. E a cor, eu quero que seja esse tom aqui de azul. Portanto, agora nós temos o botão aqui com essas regras de estilo aplicadas. Em seguida, para a classe alternar, eu quero posicionamento absoluto, position absolute. A largura do elemento, eu quero que seja 50% a largura do elemento pi. A altura, height, eu quero que seja 100% a altura do elemento pi. A distância do topo, eu quero que seja 0. A distância da esquerda, ou seja, left, eu quero que seja 0. Deixa eu salvar isso aqui, para a gente ver. No caso alternar, ele está sendo usado... no caso, o alternar vai ser o botãozinho aqui. Deixa eu acabar de aplicar os estilos aqui, vocês vão entender. O fundo vai ser esse tom aqui de azul. Portanto, nós vemos aqui agora o botão, né? Curvatura da borda, border radius, vai ser igual a 0.5 rem. E transição de todos os efeitos. Transição dos efeitos vai ser para todos os efeitos, all. A duração vai ser 0.3 segundos e vai ser uma transição de efeito suave, né? Vai ser uma transição linear. Eu vou salvar esse arquivo. E aí se eu clicar aqui nada acontece, mas é porque a gente vai ter que definir essa funcionalidade aqui com JavaScript, né? A última regra que falta aqui é a seguinte. Para o elemento com a classe alternar, que estiver dentro de um elemento com a classe deslizar, vamos definir a distância do lado esquerdo como sendo 50%. É essa classe aqui que vai fazer com que esse botão aqui, quando a gente clicar nele, ele deslize para a direita ou para a esquerda, dependendo da opção aqui, né? E é essa classe aqui que vai
que vai causar esse efeito. Eu vou salvar esse arquivo. E agora se eu clicar aqui no botão, nada acontece, mas é porque nós precisamos definir o código JavaScript que cria essa lógica. Portanto, agora... falta uma regra de estilo aqui, que é a seguinte. Eu esqueci de criar um filtro aqui meio escuro, né? Uma capa assim meio escura, transparente, que vai tornar esse vídeo aqui um pouco mais... Que vai criar uma capa escura aqui, né? Tipo um filtro. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui. Eu vou criar um pseudo-elemento em cima do header. Lembrando, o header, o elemento header é o que contém o vídeo, né? E aí eu vou definir, utilizando CSS, eu vou definir um pseudo-elemento. É um elemento que não vai existir aqui no código HTML, mas que na exibição da página ele vai existir. E esse elemento vai ser um filtro, por assim dizer, vai ser uma capa transparente em cima do vídeo, que vai tornar ele um pouco mais escuro, né? E aí para fazer isso eu vou escrever o seguinte. Eu vou selecionar o elemento, que é o elemento header. E aí para criar um pseudo-elemento, eu vou criar um pseudo-elemento que na estrutura do site, que na ordem dos elementos, ele vai vir depois do elemento header. Mas vai ser depois só na estrutura do código do site. Aqui na visualização vai ser um filtro que vai estar em cima aqui do vídeo, ok? Portanto, para criar esse pseudo-elemento, eu vou digitar dois pontos, e para criar um pseudo-elemento que vem depois do elemento a qual ele está vinculado, na ordem do código aqui de HTML, você digita after. A palavra after em inglês significa depois. E dois pontos, after, cria um pseudo-elemento que na estrutura do código vem depois do elemento a quem ele está vinculado. E as regras que eu vou definir para esse pseudo-elemento será: o conteúdo dele, content, vai ser igual a uma string vazia, ou seja, duas aspas aqui vazias, ou seja, não vai ter conteúdo de texto nesse pseudo-elemento. O posicionamento dele vai ser absoluto, absolute. A distância do topo vai ser 0, a distância da esquerda vai ser 0, a largura, width, vai ser 100%, a altura, height, vai ser 100%, e o fundo, background, vai ser uma cor em formato RGBA, ou seja, o primeiro valor, o R, vai ser a quantidade de vermelho. O R vem da palavra red, em inglês, que significa vermelho. O segundo valor aqui nos parênteses, né, vai ser o verde, que é o green. O terceiro valor vai ser a quantidade de azul, que é o blue, B. E o quarto valor será a opacidade da cor, o quanto a cor é transparente. E, portanto, como eu quero um filtro aqui que vai ser escuro, né, eu vou definir a cor como tendo nenhuma quantidade de vermelho, nenhuma quantidade de verde e nenhuma quantidade de azul. Isso vai criar a cor preta. E a opacidade, a transparência, eu quero que seja 0.7. Isso vai fazer com que essa capa, esse filtro, ele fique um pouquinho transparente, né? Eu vou salvar e, portanto, agora nós vemos esse filtro. E o atributo zIndex, a propriedade zIndex, que define a ordem de exibição, do elemento com relação a outros. Eu vou colocar -1 porque eu quero que ele fique... Deixa eu pensar. Quero que ele fique depois do container vídeo, né? Quanto maior o valor zIndex, mais na frente o elemento vai ser exibido. O elemento que eu quero que seja exibido totalmente na frente vai ser o texto aqui e o botão, né? O vídeo vai ser lá atrás e aí na frente do vídeo vai ser o filtro, mas o filtro vai estar atrás do texto e do botão, né? Então se eu salvar isso aqui, nós vemos agora a ordem, né? O vídeo está lá atrás, em cima do vídeo está o filtro e em cima do filtro está o texto e o botão aqui por conta do zIndex, né?
Portanto, é esse o código JavaScript. Vamos começar a escrever agora o nosso código. Esse é o nosso código CSS. Vamos começar agora a escrever o nosso código JavaScript. Eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado script.js. E aí, pensa comigo, para a gente poder criar a funcionalidade desse botão aqui, que vai reproduzir ou pausar o vídeo, nós temos que selecionar o botão e nós temos que selecionar o vídeo. Então, para isso, eu vou digitar aqui document.querySelector para selecionar um elemento através da seguinte regra de seleção. Eu quero o elemento com a classe botão alternar. Eu vou armazenar esse elemento que foi selecionado através desse texto de código em uma constante chamada botão. Em seguida, eu vou selecionar o elemento com a classe containerVideo e vou armazenar esse elemento que foi selecionado em uma constante chamada vídeo. Em seguida, eu quero adicionar um detector de eventos ao botão, né? Quando o botão for clicado, eu quero detectar esse evento. Portanto, eu vou digitar aqui, ó, botão.addEventListener. Aqui dentro dos parênteses eu vou informar dois argumentos. O primeiro é o tipo de evento que eu quero detectar, que no caso é o evento click. E o segundo argumento é uma função que eu quero chamar quando o evento for detectado. E aí, quando o botão for clicado, vamos pensar. Eu quero testar o seguinte. Pensa comigo. A regra de estilo que vai... Bem, quando o botão for clicado, eu quero pausar o vídeo, né? E deslizar esse botão aqui, ó. Caso o vídeo esteja sendo reproduzido. Se o vídeo estiver pausado, eu quero dar play no vídeo, né? E eu quero deslizar esse botão para o outro lado. E aí, para criar essa lógica, eu vou digitar aqui, ó, if, se, e aqui nos parênteses eu vou especificar a expressão que vai ser avaliada se é verdadeira ou falsa, né? Para definir se esse bloco de códigos vai ser executado. E a expressão que eu quero checar aqui é a seguinte. Se não, é isso que ponto de exclamação significa. Se não, se o botão não, e aí eu vou acessar aqui a lista de classe do botão, classList, propriedade classList. Essa propriedade classList, ela tem um método chamado contains. E aí eu vou checar se o botão não contém a classe deslizar. No caso, a classe deslizar, a gente definiu aqui, ó. A classe deslizar, ela faz com que o elemento... Essa regra de estilo aqui faz com que o elemento que tiver a classe alternar e que estiver dentro de um elemento com a classe deslizar tenha uma distância de 50% a partir da esquerda. Isso vai fazer com que o botão de movimente para cá, né? Que é 50%, né? Então é a outra metade para onde ele tem que deslizar. E aí, como nós estamos utilizando aqui a propriedade transition para definir a transição de efeito, essa alteração da distância de 0 para 50% não vai ser de repente, né? O botão ele não vai piscar daqui para aqui para o lado direito. Ele vai deslizar por conta aqui da propriedade transition. Então, se o botão não tem a classe deslizar, então eu vou selecionar o botão, vou selecionar a lista de classes e vou, através do método add, adicionar a classe deslizar. Então, se ele não tem a classe deslizar, adicione a classe deslizar e pause o vídeo. Portanto, eu vou salvar esse arquivo. Se eu clicar aqui, se eu clicar aqui nada acontece, mas é porque eu não conectei esse arquivo JavaScript com o meu arquivo HTML. Portanto, eu vou voltar aqui. E aí aqui no final, antes de fechar a tag body, eu vou conectar através da tag script.
o arquivo script.js. Eu vou salvar esse arquivo e agora quando eu clicar aqui no botão, nós vimos que o vídeo pausou. Repare que o vídeo no fundo ele pausou e o botão ele deslizou para o lado, exibindo dessa vez, revelando dessa vez a outra opção que é de dar play, né? Se eu clicar no botão de novo, ele não volta para lá porque a gente não definiu essa lógica. Nós definimos apenas a lógica de pausar o botão. Portanto, aqui eu vou digitar se não, ou seja, aqui eu estou testando se o botão ele não contém a classe deslizar na sua lista de classes. Se isso aqui retornar falso, então, né, vai ser o caso alternativo. Então tem aqui else, se não, eu vou remover a classe deslizar e eu vou dar play no vídeo. Eu vou salvar esse arquivo e agora quando eu clicar aqui, ó, vê que o vídeo está reproduzindo. Se eu clicar aqui, ele pausa. Se eu clicar novamente, ele volta a reproduzir. Faltou uma última coisa aqui na lógica do nosso código, que é a seguinte. Eu quero selecionar... Deixa eu atualizar a página. Deixa eu pensar aqui. No caso, a gente tinha que ter esse elemento aqui, carregador, ele é exibido... Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Eu vou vir aqui no código CSS, ó. E aí aqui para o carregador, cadê? Aqui no carregador eu tinha definido o display como none, né? Então ele não estava exibindo o elemento carregador. Então eu vou definir aqui como sendo flex para voltar a exibir. Portanto, nós temos aqui agora o carregador. E aí eu vou utilizar esta classe aqui, ó, para quando a tela carregar, esse carregador que ele for escondido, ele for ocultado, né? Portanto, aqui na linha 14 eu vou digitar document.querySelector para selecionar o elemento com a classe carregador. E aí eu vou atribuir esse elemento que foi selecionado a uma constante chamada carregador. Em seguida eu quero detectar o seguinte: quando a janela for carregada, quando a tela for carregada, eu quero detectar esse evento, né? Quando a janela carrega. Então eu vou digitar aqui, ó. No JavaScript nós temos um objeto disponível aqui pra gente que representa a janela, que representa o navegador, por assim dizer, né? Representa a janela. E esse objeto se chama window. A palavra window em inglês significa janela. E o window é um objeto aqui em JavaScript que representa a janelinha aqui, né? Representa o navegador. E aí, através do método addEventListener, eu vou adicionar um detector de eventos para detectar o evento load, que significa carregamento. Load significa carregar em inglês. Então, quando a janela for carregada, eu vou chamar a seguinte função. Eu quero selecionar o carregador. Eu quero selecionar sua propriedade classList, é a lista de classes. E através do método add, adicionar, eu quero adicionar a classe ocultar carregador. E, portanto, agora, se eu salvar esse arquivo, nós veremos que por um breve momento, enquanto o vídeo carrega, o elemento carregador ele é exibido e aí depois ele desaparece. Portanto, esse foi o nosso projeto de vídeo e é isso. Vejo vocês no próximo tutorial.